Grande Fabrício, fala meu irmão. E aí, tudo certo? Bom dia, galera, bom dia. Dani, Lucas. E aí, pessoal, Ju, grande Diogo. Parabéns, irmão, feliz aniversário. Aí, como é que tá todo mundo? Parabéns pelo trabalho da Glaucia também. Isso aí, Fabrício, tem que fazer uma contigo, hein? Já te convidar aqui no ar aqui, então um cara que conhece muito do mercado imobiliário e tem muito para compartilhar conosco aí. Então pode te preparar aí na tua agenda pra gente fazer essa live juntos. Remax Way, galera chegando. Bacana, pessoal, obrigado aí pela parceria de sempre. Vamos ver se o Bruno já tá na área. Hoje vai ser um papo muito legal. Não sei se todos conhecem o Bruno Lesso, acredito que sim. Um cara fenomenal. Aí autor de 3 livros imperdíveis, 3 pré-requisitos para todo mundo que atua no mercado imobiliário. Então a gente vai falar um pouquinho, pedir para ele falar um pouquinho sobre o livro dele também. Vamos ver se ele já chegou. Achei o Bruno. Vamos trazer o nosso convidado de honra, essa fera. Aliás, quem está me dando a honra é ele de poder entrevistá-lo. Grande. E aí, Brunão? Bom dia, Akram. Bom dia, pessoal. Beleza, galera? Bom dia, meu irmão. Como é que tá as coisas por aí? Tudo confinamento, quase que uma reclusão, semiaberto? Como é que tá esse regime aí? Pois é, a gente está recluso aqui, agora com o bebê pequeno em casa, mas ainda tomando cuidado, né, cara? Então a gente está seguindo bem as recomendações aí. Estamos no Então confinamento. receba os parabéns aí de todo mundo, as energias Obrigado, positivas, boas aí, bênçãos para essa família linda que você tem. obrigado, E obrigado. queria dizer que você é um cara que eu admiro demais, já há muitos anos. Acho que o Bruno Lessa nem era o Bruno Lessa ainda, eu já sabia que era um talento aí, que já era um cometa, porque eu sabia que esse cara era, né, tudo que você escrevia, eu acompanho a tua história, os teus livros, desde o primeiro, o segundo, aliás, eu não li o terceiro ainda, eu já li o marketing imobiliário, o marketing de relacionamento, e me falta, até tenho ele aqui, e me falta ler ainda o marketing, não, agora é a jornada de compra, né? Jornada de Então eu compra queria do imóvel. queria já falar para todo mundo que está ao vivo e que está assistindo essa live, pré-requisito para o mercado imobiliário, marketing imobiliário e o segundo livro, que é o tema da nossa live de hoje, marketing de relacionamento. E vamos falar um pouquinho também sobre a jornada de compra, né? Mais do que nunca, eu acho que é Verdade. importante a gente trabalhar o nosso relacionamento justamente porque a maioria ainda está na jornada de compra também, né? Exatamente, é isso aí. Muita gente, Akram, né, nessa questão da pandemia, está parando, né, os negócios, imaginando que isso aí deu uma parada no geral no mundo e a gente está recomendando para todo mundo, não pare, né, não pare seus atendimentos, não deixe de falar com o seu Fato. cliente porque a necessidade dele continua latente, né, então a gente tem que manter esse relacionamento ativo. Com certeza. Eu queria muito ouvir a tua opinião, e era uma das perguntas que eu ia te fazer sobre isso. Então, um cara que eu considero um dos melhores ou dos maiores especialistas no mercado imobiliário brasileiro hoje. Então, eu queria justamente que você passasse essa tua visão, que eu já conheço parte da tua visão, e a positividade, porque a gente está cansado e saturado de energia negativa, de gente pessimista, né? Então, eu queria que um especialista no mercado imobiliário, um cara que gosta da maior reputação no assunto, pudesse falar para a gente qual que é a tua visão sobre esse momento e o futuro e a retomada do mercado. Bom, Akram, além dessa parte de marketing, né, acho que é legal contextualizar para o pessoal, eu tenho uma atuação muito forte também em corporação imobiliária, investimentos imobiliários. A gente está sempre analisando o mercado como um todo, né, além de estratégias, além de questões de comunicação, enfim, além dessa interação com o cliente. E uma coisa que a gente precisa muito entender é que o mercado imobiliário ele vinha numa ascendente com uma demanda muito sadia. Então você tem uma curva que ela estava em ascensão e o que a gente está vendo hoje não é uma queda dessa curva, a gente está vendo um gap nessa curva por conta de uma situação extraordinária que está acontecendo com o mundo, mas a demanda, o equilíbrio entre demanda e oferta hoje no Brasil, ele está muito sadio. A gente tem um déficit habitacional muito alto, a gente tem bons players, bons incorporadores, bons construtores, a gente tem um mercado de revenda também, que é um mercado muito forte, e é só uma questão de ajuste. A gente esperar esse Fato. tempo, esse gapzinho na curva, para poder ver como que as coisas vão se comportar e com qual velocidade depois.
mas não é nada para pânico, ao contrário de outras crises, como foi em 2008, crises que a gente sabia que eram crises de sistema financeiro e etc. Essa crise ela não tem absolutamente nada disso, é uma situação de saúde, tão logo se resolva, Uhum. óbvio, e a economia consiga respirar, entender como que ficou, eu não tenho a menor dúvida que o mercado ele vai seguir a mesma ascensão, porque é uma demanda realmente sadia. Eu tenho absoluta certeza, até porque nós temos os demais indicadores que nos provam ou nos comprovam isso, né? Primeiro, a gente tem as taxas de juro aí históricas, vamos chamar assim, nunca tiveram tão baixas a taxa do juros de financiamento imobiliário, ou seja, isso possibilita o funding, né? Possibilita que as pessoas possam tomar o financiamento e possam comprar imóveis, né? Acho que isso é o motor, o que faz girar o mercado imobiliário. Também nós temos os preços que estão numa histórica baixa, né? Então muito baixo, já vem aí fruto desde 2014, 2016, aquela recessão que nós passamos. E como você falou, a demanda continua, a demanda natural continua. As pessoas casam, separam, né? Sobretudo agora, ou está todo mundo tendo filho ou vão separar, ou um ou outro, nesses 40 dias aí. É uma É brincadeira, verdade, mas eu ouvi isso numa live ontem. Então eu é queria o teu verdade, ponto cara. de vista. E tem uma coisa que eu costumo falar muito, cara, que assim, às vezes a gente, de estar tão viciado no dia a dia, de fazer as coisas no automático, às vezes a gente não percebe. O imóvel, ao contrário de outros bens de consumo, ao contrário de um carro, de uma camiseta, de uma televisão, de qualquer outro tipo de bem de consumo, o imóvel é uma necessidade. Uhum. As pessoas elas vão comprar o imóvel porque elas têm alguma necessidade com relação àquele imóvel, alguma necessidade com relação àquela moradia. Para tudo, seja para morar, no meu caso, por exemplo, eu moro num apartamento que hoje eu tive uma filha e esse apartamento já não me atende mais. Independente de pandemia, eu vou precisar mudar para um outro local. É uma necessidade que eu tenho e essa necessidade vai continuar. Talvez eu não faça Fato. isso hoje, no meio da pandemia, mas daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, eu vou fazer essa migração. E eu vou continuar procurando hoje. Então a gente precisa entender que a necessidade, ela não muda. A necessidade ela pode ter entrado numa quarentena também, mas ela não morreu. Ela vai com certeza continuar. E é por isso que a gente tem que manter esse relacionamento ativo. É verdade. Tem um grande corretor do Canadá, é o Ken Eddy. Ele veio para cá uma vez dar uma palestra para a gente da Remax numa convenção. O cara que vendeu mais de 500 imóveis no ano, então você pode imaginar a qualidade do corretor. E ele tem um livro que ele escreveu, tem dois. O primeiro que é o Segredo do Sucesso dos Agentes Imobiliários, que ele explica as razões pelas quais 10% das pessoas, dos profissionais do mercado imobiliário, tem praticamente 90%. A lei de Pareto dele é um pouquinho diferente, ele é mais agressivo. E também um outro livro que chama Snakes and Ladders, né? Aquele joguinho americano que tem as escadinhas e as cobrinhas. Então você sobe ou você cai. Então ele dá muito os exemplos de como que isso acontece do ponto de vista do profissional, o que impulsiona a nossa carreira, o que faz a gente cair na nossa carreira e, sobretudo, a jornada do cliente, que também ele tem picos e vales, né? E Verdade. geralmente a tomada de decisão, ou ele está num pico de euforia, eu ganhei mais dinheiro, nasceu um filho, casei, ou é um vale, perdi dinheiro, perdi um filho, separei, seja lá, perdi o emprego, né? Então, eu acho também que Exatamente. a demanda natural, ela tá aí, e basta a gente se preparar, né? Afiar o machado, que eu acho que é o que todo mundo vem fazendo, colocando a leitura em dia, vendo live, seja lá de qualquer forma, né? É isso E aí. sobretudo, uma outra coisa que, na minha opinião, vai transformar esse mercado, porque as empresas estão entendendo que primeiro estão se reinventando, ou seja, live. Eu nunca fiz live na minha vida, tá? Estou fazendo várias lives, assim como eu, milhares de pessoas estão fazendo, né? Estão se reinventando. E outra coisa é que a mudança já chegou, já deu o clique, né? Já deu o clique ou seja, se eu não fazia parceria, eu já sei que eu preciso fazer parceria daqui para frente. Se eu não fazia um outro tipo de marketing, eu já sei que eu preciso fazer. Se eu não usava tecnologia, eu já sei que hoje eu preciso usar e que eu posso usar. Então, eu queria um pouco da tua visão também sobre esses temas. Tem um ditado, eu sou mais do populacho, assim, a gente tem um ditado na minha casa que a gente fala muito, que é a melhor hora para poder trocar o telhado, para consertar o telhado é quando não está chovendo. Então, momentos como esse, cara, é excepcional para a gente poder fazer exatamente isso. A gente rever os nossos processos, a gente olhar para dentro de casa, a gente cuidar do nosso time. É a melhor coisa que a gente pode fazer numa situação como essa de vulnerabilidade é cuidar das pessoas, é ser humano.
E o imóvel, a Perfeito. gente tem muito no automático, a gente fala muito de geração de lead, a gente fala muito de ferramenta, a gente fala muito de coisa, mas a gente às vezes esquece no dia a dia que é uma relação entre pessoas. E do outro lado Uhum. daquele lead que você está gerando, tem alguém que tem uma necessidade, que tem um medo. E momentos como esse, que as pessoas estão mais abertas, mais vulneráveis, é mais ainda importante a gente estar presente, entender, fala, e aí, como é que tá? Como é que você está no meio disso tudo? Se não fosse essa situação de hoje, o que faltaria para você poder fechar negócio? Se você está com dúvida com relação ao financiamento, por que você não aproveita esse momento agora para a gente poder entender, estudar, eu te mostrar, fazer comparativos? Não precisa ter pressa para poder fechar, mas vamos aproveitar esse momento para poder deixar tudo pronto, porque quando for a melhor hora, a gente vai lá e assina. Então tem uma série de questões que a gente pode fazer nesse meio tempo que podem ajudar muito a dinamizar esse atendimento. E o Acran, tem negócios Verdade. acontecendo inclusive agora, tá, cara? Que, por exemplo, clientes que a gente atende aqui, a gente viu 2 contratos serem assinados na semana passada. E o que fez assinar esse contrato no ápice da pandemia? É justamente essa questão da necessidade. A corretora foi lá e conseguiu mostrar para o cliente, fala, amigo, o imóvel que você precisa, hoje ele está aqui, no local que você quer, com o preço que você pode pagar. Amanhã pode ser que ele não esteja, independente de pandemia ou não pandemia. E o cliente foi lá e assinou o contrato. Então, é só saber realmente entender essa necessidade do cliente, se relacionar com ele, ser humano, que com certeza as coisas acontecem. Concordo plenamente. Até foi legal você tocar nesse assunto, né? Que é o momento de perguntar como as pessoas estão. Hoje pela manhã, num dos grupos aí, o grupo do FIB, do Formação Inicial de Brokers, que a Remax tem todos os anos, eu fui refazer esse curso agora, há um mês atrás, lá em São Paulo. E hoje abri o curso, tinha um dos colegas aí, o Marcelo Bandeira, lá de Porto Alegre, perguntando assim, galera, só estou entrando aqui em contato para saber como vocês estão. Todos estão bem? Pô, ganhei meu dia naquela mensagem, olha que bacana, né? E, então cada um de nós pode fazer isso e tu vê que foi genuíno, isso que foi legal, sabe? É, E outro ponto que você tocou foi das necessidades. E tem uma frase que eu sempre falo e que ela é do Richard Robbins, que ele conceitua a palavra de vendas, vender. Ele fala que vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. Então a gente tem que desmistificar essa questão de que corretor é vendedor. Corretor não é vendedor. Tem que parar com isso. Corretor não tem que se vender. ajuda o cliente Aliás, a comprar, é diferente. quem é que gosta de vendedor? Me explica um. Eu até para comprar cueca na sei lá onde, eu não gosto que me venda. Eu gosto que, né? Se eu precisar de ajuda, eu peço. É exatamente o que você falou. Então, acho que as pessoas têm que parar com essa mania de ofertar, de criar uma lista de disparo aí, mandar 2 quartos, 3 quartos, 3 suítes. O cara manda tudo pro cara como se o cara, né? Enfim, o cara só vai te bloquear, né? Eu acho que você tocou num ponto bem legal. E sempre assim, lutar pelo sucesso do outro, né? Que é uma coisa que a gente fala muito. Essa frase que você falou, cara, eu também tenho ela como um dos meus mantras. Porque no final das contas, o cliente vai comprar pelo motivo dele, pela vontade dele, necessidade dele, desejo dele. Você tem que ajudá-lo a Uhum. enxergar que aquilo realmente Você tem atende que entender, aquilo que né? ele precisa. Perfeito. E uma coisa interessante, a gente está falando aqui, por exemplo, para a turma da Remax Santa Catarina. Redes, nesse momento, tem um poder muito grande de potencializar os negócios. É o momento da gente Sim. organizar justamente essas parcerias, é o momento da gente organizar, entender as nossas conexões, como que elas podem trazer negócios para cá, especialmente no caso da Remax, aí, que é uma rede global, né? Essa questão, se a gente for pensar ainda na questão da necessidade, no Brasil, os imóveis eles estão, de certa forma, ainda baratos, baseado no que a gente vê. Só que quando você Uhum. começa a pegar a relação câmbio hoje, se você for dolarizar o valor do imóvel, está muito mais barato ainda, porque você tem Muito. muitos investidores lá fora, até brasileiros que estão às vezes lá fora, que estão no meio dessa loucura toda querendo blindar o patrimônio, e com 50 mil dólares, com 30 mil dólares, com 60 mil Sim. dólares, ele consegue comprar um super apartamento aqui. Então a gente tem que entender e pensar realmente para frente, pensar fora da caixinha. Com toda certeza. A gente conseguiu, durante a crise, agora, como você bem falou, vender praticamente uma franquia nova por dia na Remax Brasil. Aqui em Santa Catarina foram duas. Uma delas foi justamente para um cara que mora em Boston, nos Estados Unidos, que os filhos moram aqui. Ele está abrindo, é o Dálcio, está abrindo uma imobiliária para os filhos aqui em Itapema. Vai ser a Remax Siena. Lá nos Estados Unidos ele tem a imobiliária By Siena, o nome da imobiliária dele. E ele enxergou essa oportunidade. Ele falou que está cheio de gente lá
que é cabeleireiro, que é garçom, que é qualquer coisa lá, que tem uma empresa de ar-condicionado, enfim, e que estão comprando imóveis aqui. E como você disse, 30, 40, 50 mil dólares, hoje fazem a festa aqui, você já compra um apartamentaço aqui, É né, de verdade. 2 dormitórios pelo menos, então eu acho que a gente, toda crise traz oportunidade, né? É verdade. E a gente tem sempre que olhar sob esse prisma da necessidade de alguém, de como que isso pode ajudar alguém. Porque a todo momento, não importa a situação, sempre vai ter alguém precisando de alguma coisa. Sempre vai ter alguém precisando resolver algum problema. Então, quanto mais a gente se preocupa em ajudar as pessoas a resolver esse problema, é só a gente ver o nosso comportamento como consumidor. Às vezes a gente vai num médico e esse médico, cara, depois de ter passado em vários médicos, esse médico consegue dar um diagnóstico preciso para a gente e resolver aquela dor no joelho que a gente está há muito tempo que não consegue fazer esporte. Aquele cara tem valor para você não é porque ele estudou em algum lugar e etc. É porque ele resolveu o seu problema. Então, quanto mais Exato. a gente entender o problema da pessoa, mergulhar fundo e ajudar a resolver, é uma oportunidade incrível que a gente está tendo hoje aí no meio dessa confusão toda. Perfeito. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de Bruno Lessa. Fala pra galera aí quem é o Bruno Lessa, como é que foi esse início, esse meio e hoje essa trajetória que você está voando já. E também fala um pouquinho dos teus livros, né? Fala para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom, eu trabalho com marketing para o segmento imobiliário já tem bastante tempo. Eu costumo dizer que eu tenho mais ou menos aí uns 15 anos de aprendizado, né? Não de experiência, que experiência a gente acumula e aprendizado ele é uma coisa que a gente tem que perseguir sempre. Trabalhei muito forte aí com o mercado de incorporação imobiliária, trabalhei com terceiros também, locação, mas a cada vez mais assim eu vou mergulhando no universo imobiliário. Eu sou 100% imobiliário, então hoje além de uma agência de marketing que a gente atende incorporadoras, eu tenho também algumas outras empresas, todas direcionadas ao segmento imobiliário. Personalização de apartamento comprado na planta, eu tenho uma pequena construtorazinha, tem o portal VGV, que é uma central de conhecimento do mercado imobiliário, onde a gente promove treinamentos, cursos, workshops pelo Brasil inteiro. E ao longo dessa trajetória aí, acabou me credenciando a escrever um livro que foi um divisor de águas na minha carreira, que foi o Marketing Imobiliário, e na esteira dele acabou vindo 2 outros livros, que é o Marketing de Relacionamento e a Jornada de Compra do Imóvel. Ó, o Akran está aí com o Marketing Imobiliário. Só que esse aqui é diferenciado, galera. Desculpa aí, tá? Esse aí tem um autógrafo. Tem. Muito bom. E é isso. E toda essa trajetória foi justamente construída nesse propósito de ajudar as pessoas. Porque cada vez que a minha carreira, a minha vida, ela ia um pouquinho para frente, eu conseguia acumular um conhecimento, eu comecei a compartilhar com as pessoas. E isso foi criando uma corrente do bem, muita gente veio compartilhando conteúdo também, demandando mais conteúdo, e automaticamente isso, graças a Deus, foi me ajudando também a me impulsionar. Então, se você ver todos os meus livros, todos os meus artigos, os meus vídeos, eles sempre têm o propósito de ajudar alguém. Sempre, sempre para ajudar o profissional. E eu gosto muito de ajudar os profissionais pequenos e médios, para que eles possam concorrer aí em pé de igualdade com grandes empresas que têm muita verba muito alta. Estou vendo a galera mandar aqui várias mensagens, mandar um beijo aqui para Dani, galera toda aí, Santa Catarina. Santa Catarina, puta, tá no meu coração, adoro demais esse estado. Vamos ter que fazer mais alguns eventos por aqui. Esse ano tem algum planejado já? Tá planejado para o final do ano, né? Agora que essa questão do Covid, o calendário ficou um pouquinho comprometido, mas a gente está planejado sim, em dezembro, voltar para Santa Catarina. A Cláudia aí, ó, ixi, tem Bacana. muito amigo aqui. Com certeza. É legal você falar nessa questão de ajudar. A gente tem, pelo menos na nossa empresa, a missão da empresa, a razão da empresa existir, né? É uma das que eu acho que eu sou fã de carteirinha dessa empresa, justamente devido à missão dela, eu me identifiquei muito. E eu acho que é uma das missões mais bonitas que existem, porque ela diz assim: continuar a ser a empresa líder global do mercado imobiliário e atingir os nossos objetivos, ajudando outras pessoas a atingirem os dela. Ou seja, a razão da empresa é crescer ajudando outras pessoas. É tão corrente do bem, né? Eu acho que é isso que faz com que as pessoas... Todo mundo me pergunta, cara, isso é uma seita? Isso é um... O que é esse negócio de você? Você só fala de Remax, Remax, Remax. Porque as pessoas gostam disso, porque é uma corrente do bem. E quando é um ambiente saudável, quando tem pessoas competentes, quando tem pessoas que nem te conhecem... Ontem eu estava falando com o pessoal de Manaus, pessoas que a gente nem se conhece, a gente um ajudando o outro. Eu acho que isso cria uma... Eu não sei te falar, mas cria uma energia tão boa, uma corrente do bem, como você bem colocou, sabe?
E é tão gostoso isso. Exatamente isso. E isso acaba motivando as outras pessoas a fazerem mais, né? Eu sou velejador também, né? Acho que algumas pessoas aqui sabem. E no mar a gente tem um ditado muito comum, que é quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E é muito uma coisa que a gente pratica assim nos negócios também. Tem que estar bom para todo mundo, porque todo mundo vai se beneficiar de um mercado que funciona melhor, de um mercado que ele sabe, tem uma dinâmica mais ativa, que tem ética, então tem colaboração. Até porque o mercado é muito grande, né, Akran? Tem para todo mundo, e ainda Então, sobra. Então tem um tem que cooperar. cara que é tem um cara que é o Rick Carro. Ele veio no ano passado na nossa convenção. Ele foi o corretor número 1 do Alabama, se não me engano, dos Estados Unidos. Ele faturou US$ 1 milhão no ano passado, alguns milhões já na carreira dele. É um cara que há 6 anos atrás estava quebrado, era alcoólatra, estava dormindo dentro do carro. E aí um livro mudou a vida dele. Ele falou, poxa, ele estava com US$ 4 na carteira, dormindo no trailer da mãe, né? Ou seja, ele falou, cara, o que é isso? Vou mudar, preciso mudar minha vida. E é um cara que antes já estava no auge, quebrou com a crise imobiliária americana de 2008, 2009, entrou numa profunda depressão, entrou para o alcoolismo, bateu no fundo do poço literalmente, e depois leu um livro e decolou, e hoje o cara está voando. E ele tem uma frase sensacional, que ele fala assim, primeiro, outra coisa, ele abre o que ele faz para todo mundo, até deixa a dica aí. Tem um site que chama Zero to Diamond, do zero a diamante, zerotodiamond.com, do Rick Carruth. Depois eu coloco aqui o nome dele. E ele fala uma frase assim, ele fala, nós vivemos um mercado que tem plena abundância, mas as pessoas vivem com mentalidade de escassez, né? Então ele fala assim, o meu negócio ele é ilimitado se comparado à minha capacidade de fazer atendimentos. Então, por mais que eu queira, por mais que eu acorde às 4 da manhã e vou dormir às 3, eu não vou atender todo mundo, não dou conta, o mercado é gigante. Então ele fala assim, eu não me preocupo com os demais, pelo contrário, ele abre tudo que ele sabe, ele ensina tudo que ele sabe gratuitamente, compartilha as planilhas, tudo, né? Enfim, quem fala muito bem isso é o Simon Sinek, né? Ele fala assim, bom, eu faço o que eu faço, e uma vez ele foi questionado numa palestra como que ele abre tudo e as outras empresas concorrentes podem ver o segredo dele. Ele fala, bom, primeiro porque é o certo a fazer, segundo porque eu vou estar ajudando o mercado, e terceiro porque 95% daquelas pessoas que vão ouvir não vão fazer nada com isso, né? Elas vão para casa e amanhã é um novo dia. E 5% das que fizerem algo estão me ajudando a mudar o mercado. Então eu acho sensacional isso. E tem uma questão também que, assim, o nosso ativo, né, no final das contas, as pessoas elas podem copiar, até se quiser copiar a estratégia e etc., mas o nosso maior ativo ele continua sendo realmente uma marca bem construída, né? Acho que Coca-Cola está aí para poder provar isso de uma maneira muito simples. Quando você tem uma marca realmente forte, você a sua vantagem competitiva é muito grande. Então, você ter processos bem definidos, você ter metodologias, você ter toda a parte técnica, sim, bem arrumada, mas você também ter um posicionamento muito claro, você ter uma preocupação genuína com o seu cliente, você ter realmente um modus operandi que é único, que é seu, e aquilo que te diferencia de todo mundo. Então, as pessoas começam a procurar você espontaneamente porque o seu posicionamento está muito claro, está muito bem definido. Perfeito. Mas vamos entrar logo no assunto que a galera está esperando aí, que é o marketing de relacionamento. Conta um pouquinho pra gente o que te inspirou a escrever esse livro e o que fala nesse livro, até para dar uma sinopse aí para a galera poder correr lá e comprar o livro também. Bom, o marketing de relacionamento, que foi o meu segundo livro, uma das coisas que mais me inspirou para poder escrever esse livro foi de ver justamente como que no dia a dia o mercado imobiliário ele trata o bem, a compra mais importante que uma pessoa vai fazer na vida de uma maneira, às vezes, muito simples. E não é por culpa do corretor, eu não estou aqui para poder criticar ninguém. É porque é o nosso dia a dia, é a nossa dinâmica, a gente pensa muito no produto, né? E a gente tem como é que eu vou dizer, uma dificuldade no dia a dia de entender exatamente qual que é o nosso papel na sociedade. Como geralmente o negócio imobiliário começa com o proprietário que deixa o imóvel na imobiliária para poder vender, ou o incorporador que foi lá e contratou uma equipe de corretores, que são pessoas ligadas no produto imobiliário, acaba passando para a gente uma visão muito de produto. E a gente esquece que no dia a dia o corretor de imóveis, o agente imobiliário, a essência da atividade dele não é o produto, é o serviço, é a prestação de serviços. Então, quando você começa a mudar esse viés, você tira o holofote do imóvel, bota o holofote no cliente, entende que você está prestando um serviço para esse cliente, as coisas elas já mudam.
E eu começo, inclusive, o livro falando, se você acha que é difícil vender um imóvel, meu amigo, você tem que entender como que é difícil comprar um. A gente tem que respeitar muito o camarada que decide comprar um imóvel, porque não é fácil. E a gente acaba, enfim, se frustrando no dia a dia, porque às vezes, esse lead é desqualificado, esse cliente não tem renda. A gente fala muito mal do cliente, entre aspas, aí no dia a dia, porque a gente está frustrado, e a gente esquece que se a gente ajudá-lo nesses pequenos pedacinhos, a gente vai conseguir fazer uma transação melhor. Então, o marketing de relacionamento nada mais é do que você, primeiramente, entender que você trabalha com serviço e não com produto, e que você presta esse serviço para quem vai pagar a sua comissão, que é o cliente, e não necessariamente o proprietário do imóvel ou o incorporador. E a partir daí você começa a traçar técnicas e estratégias para poder fazer essa transação ser mais eficaz e mais rápida. Eu vou até aprofundar um pouquinho em cima disso, porque isso é algo que eu estudo bastante e domino bastante também. Inclusive, eu tenho alguns treinamentos e slides exatamente falando sobre esse assunto. Eu falo assim, bom, primeiro que o mercado imobiliário ele é vasto, ele é muito amplo. E a gente tem aí, se dá para a gente fazer uma divisão, vamos falar de mercado primário e mercado secundário, né? Vamos falar, um vai para o norte e um vai para o sul, são coisas completamente diferentes. Mercado primário, você tem as construtoras, os incorporadores lançando o produto pela primeira vez, e o mercado secundário é os imóveis que já estão à venda aí por terceiros, né? Avulsos. Então, quando eu trabalho no mercado primário, eu trabalho em busca de um comprador, né? E eu vendo um produto também, ou claro que vende serviço, mas necessariamente também um produto, e o meu cliente é o comprador e eu preciso gerar uma quantidade grande de leads. Quando eu trabalho no mercado secundário, o meu cliente já não é o comprador, ele já é o proprietário, já muda a forma. Eu já não estou vendendo um produto para ele, estou vendendo um serviço para ele e eu já não preciso de quantidade de lead, agora eu preciso de qualidade de imóveis. São coisas diferentes, são formas de trabalhar diferentes. E nesse ciclo da economia, a gente viu que a gente vinha lá desde 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né, até 13, 14 em alguns lugares, trabalhando muito no mercado primário. De repente o mercado travou, do dia para a noite despencou, e toda aquela leva de corretores, milhares de corretores acostumados aos plantões de venda, né? Algo que eu também detesto, porque, enfim, plantão leva aquela ideia de urgência e emergência, e hoje em dia não existe mais, ninguém tá... Antigamente era assim, se você não comprar hoje, amanhã não tem mais ou está mais caro. Hoje não, se você não comprar hoje, amanhã ainda tem, se duvidar está mais barato até, né? Então, assim, aconteceu isso nos últimos anos. Então acho que houve essa inversão, né? Não sei qual que é a tua visão nesse sentido também. Exatamente isso. A gente tem que entender o nosso papel, né? Você adicionou um componente aí importante que é o proprietário e é verdade, a gente está prestando esse serviço para ele também e tem que equilibrar esses interesses. E uma coisa que me incomoda, sempre me incomodou muito, Akran, que me motivou também a trabalhar esse tema do relacionamento, foi a maneira como a gente age com lead no dia a dia, né? A gente tem a mania de achar que lead é uma coisa descartável, tanto é que a gente usa muito esse termo no dia a dia. Esse lead não tem perfil, eu vou descartar. Esse aqui não está no momento de compra, eu vou descartar. E a gente tem que entender que, não, se eu comprei esse lead, né, se eu investi para poder ter esse lead, esse contato, eu não tenho que descartar. Isso é um ativo, não é um passivo. É uma das noções que a contabilidade me passou, entre ativo e passivo. Então eu preciso trabalhar com aquilo que eu investi, com essa base, porque se ele me procurou, é porque não é que ele quer necessariamente comprar aquele imóvel naquele momento. Significa que ele tem a necessidade de moradia. Esse é o primeiro drive que eu tenho que pensar de orientação. E a partir daí, eu trabalho o relacionamento com esse cliente dentro de uma jornada, de uma régua de relacionamento, de acordo com a fase que ele está nessa jornada de compra. O cara que está no início da jornada de compra, não adianta eu ficar forçando, olha, vamos lá, vamos comprar, e descontos, etc. Ele não vai comprar simplesmente porque ele não está pronto para comprar. Assim como o cara que está lá no final da jornada de compra, que está com crédito aprovado, que está com, eventualmente, uma carta de consórcio, enfim, recebeu uma herança, etc., aí o approach é mais comercial. Ele tem que ser um approach realmente mais comercial para a gente poder aproveitar aquela oportunidade e atendê-lo na necessidade dele que já está pronto. Então, isso também é trabalhado dentro do relacionamento. Perfeito. E eu acho que tocou muito bem nessa questão do lead, da geração de lead, porque hoje, mais do que nunca, é papel do corretor gerar o seu lead. Como? Através do relacionamento, né? Porque se a gente vem daquela lógica que eu vinha falando do ciclo, onde eu estava num stand de venda, num plantão de venda, que eu recebia muito lead, de repente o mercado parou e inverteu, agora o corretor não tem que ficar no escritório esperando o cliente chegar. O corretor tem que ir para a rua se relacionar. Então a gente orienta os nossos corretores na Remax
A ele ir para a rua 2 ou 3 vezes por dia, ou seja, só vem para o escritório se realmente for necessário. Vai para a academia malhar, vai no salão de beleza, vai na padaria, vai fazer parte da comunidade, fazer parte da paisagem, que lá está o teu cliente, né? Então, É isso aí. acho que isso é muito importante, você gerar esse relacionamento tanto com quem você já tem, ou criar novos. O importante é você estar bem posicionado, construir uma reputação, né? Eu acho que, mais do que nunca, isso faz todo sentido. Com certeza. Eu costumo dizer muito assim nos treinamentos que marketing imobiliário não se faz de dentro do escritório, né? Você tem que botar o pé na rua, sujar o pé de barro na obra, tem que estar nos estabelecimentos comerciais para entender a cabeça do cliente. E a corretagem, né? Se você for entender, pensar que o marketing ele é esse conjunto de processos amplos, inclusive a parte comercial, eu concordo 100% com você. Exatamente a mesma coisa. E é aí que a gente tem que imaginar que o nosso diferencial hoje, enquanto profissional do setor imobiliário, é justamente poder trabalhar o lado humano, é justamente poder pensar, agir, conversar. A gente tem que enxergar a tecnologia, as redes imobiliárias, como amigos para potencializar esse lado humano, e não como um concorrente de que o aplicativo tal está querendo me tirar e etc. Né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, nos comentários aqui da galera, tem várias pessoas aqui que têm startups aí muito bacanas que ajudam as pessoas nesse propósito, nesse sentido. É a tecnologia como facilitadora. O Glauco entrou aqui da Facilita, ele tem muito esse papel de poder levar como facilitador. O Fábio da Imob também está aqui. É a tecnologia potencializar os atendimentos que são feitos para esses clientes. Então, é isso aí que a gente tem que pensar e botar em prática. Perfeito. Eu falando nisso, a gente está contratando o serviço do Glauco, aí o Facilita para 2 clientes. Um já está em negociação lá com o Bruno e o outro eu falei ontem. Também uma apresentação para uma construtora e falei exatamente do Facilita, porque facilita de fato, né? Então, Facilita. Parabéns, Glauco. É sensacional. Você tocou no assunto também sobre essa questão, né, de se relacionar. Mais do que nunca, para isso, o mercado ele está segmentado, ou seja, você precisa ser um especialista. Você não pode mais ser um corretor generalista, né? Por quê? Eu me lembro uma frase do Paulo de Vilhena, que ele falou numa das palestras dele, para quem não conhece, o Paulinho é um grande, acho que uma autoridade no mercado imobiliário europeu, e ele fala assim, qual que é a música, o single que mais vendeu na história da humanidade? Aliás, você sabe qual é, Bruno? Não Você sei. dar um chute aí? Não Foi sei. o Thriller do Michael Jackson. Lembra do zumbi lá, aquela música? Lembro. E ele falou assim, por que isso? Porque naquela época nós vivíamos uma época de meios de comunicação em massa. Ou seja, nós estávamos lá no domingo em casa, assistindo no Fantástico, passava o Thriller do Michael Jackson, todo mundo na segunda-feira ia lá comprar, ou era induzido a comprar aquela música. Hoje nós temos smartphones. Hoje isso não acontece mais. Então, e não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada para difundir, mas tinha televisão. Hoje as pessoas estão cada uma no seu mundo, cada uma curte aquilo que quer, a hora que quer, do jeito que quer, que o mercado não é mais um mercado de massa, é um mercado de nichos. Portanto, a gente também, como corretor de imóvel, precisa entender e nos posicionar dentro do nosso nicho, né? Eu acho que, primeiro, assim, uma coisa que às vezes gera uma certa resistência é que o fato de você ser especialista não significa que você vai fechar a porta para todos os outros mercados. Não, em absoluto não. E as redes estão aí para poder potencializar parcerias e até fazer negócios também diretamente, sem problema nenhum. Mas o fato de você ser especialista, ele só te credencia a que você tenha um posicionamento muito claro em torno daquilo, conhecimento, que você seja realmente reconhecido como autoridade para que aquilo potencialize a sua atuação, para que você tenha mais respeitabilidade no seu mercado, para que você consiga fazer negócios melhores para o seu cliente, para que você ajude o seu cliente a comprar num preço bom, um produto bom, de uma forma boa. E isso aí são coisas que realmente só um especialista pode ajudar. É o exemplo do médico que a gente estava falando agora há pouco, né? Se eu gosto de jogar bola e estou com um problema no joelho, um médico especialista em medicina do esporte, ortopedista especialista em medicina do esporte, ele tem condições de me ajudar muito mais do que um clínico geral, por exemplo. Então, o corretor de imóveis, para poder ter essa respeitabilidade, é muito importante, sim, que ele tenha essa visão de encontrar um nicho que ele entende, que ele estude a respeito, que ele possa ir para cima para poder ser realmente reconhecido ali. Perfeito. Posicionamento nada mais é do que conhecer mais do que os meus concorrentes e me tornar mais conhecido ou reconhecido até mesmo pelos meus concorrentes. Porque Verdade. aí as pessoas também passam a me procurar, né?
Aliás, essa palavra concorrente é algo que o mercado aberto tem. Ou seja, quem não trabalha com exclusividade tem concorrente. Quem trabalha com exclusividade tem parceiros, né? Então, acho que o É, mercado imobiliário precisa entender muito bem isso também. Eu acho que é um grande momento de se qualificar, de entender as razões da exclusividade, para justamente poder contar com todo o mercado para te ajudar a potencializar a venda daquele imóvel, né, Bruno? E, exatamente. bom, vamos lá. E fala mais um pouquinho aí, dá uma aprofunda sobre o livro também do Jornada de Compra. Eu acho que é muito importante a gente ouvir um pouquinho, porque mais do que nunca, na minha opinião, faz sentido trabalhar com a nossa base de cliente, aqueles clientes lá do ano passado, de 2 anos atrás. Acho que a gente deveria parar de prospectar o novo e olhar um pouquinho para trás, né? Bom, só Nesse para momento. fechar o livro do marketing de relacionamento, então, a gente apresenta ali técnicas que você consegue se relacionar com o seu cliente de diferentes padrões, imóveis de alto padrão, imóveis de luxo, imóveis populares, salas comerciais, imóveis logísticos, imóveis industriais. A gente dá várias técnicas que você pode se aproximar desse cliente sem necessariamente ser somente abordagem comercial. E aí a gente vai para a jornada de compra, que é o terceiro livro. O que a jornada de compra fala? A gente fez um estudo, Acra, no Brasil inteiro, que a Remax foi uma super parceira, você ajudou bastante a gente na coletar os dados para esse estudo, que a gente mostrou que o cliente que compra imóvel, o cliente que efetivamente assina o contrato, ele passa basicamente por 5 fases principais. E muitas vezes ele está perdido no meio dessas fases, com uma série de perguntas que não estão sendo respondidas, porque o corretor de imóveis, o profissional de marketing, de atendimento, está focando tanto no produto, que é o melhor produto, e esquece de fases intermediárias, onde o cliente simplesmente tem uma série de perguntas que ele não encontra a resposta diretamente no atendimento. E aí ele precisa procurar por conta dele, né? Ele vai na internet pesquisar, procurar, e aí isso atrasa o processo de compra do imóvel. E a gente mapeou essa jornada e descobriu grandes perguntas assim que se o corretor de imóveis ele realmente tiver uma visão um pouquinho mais da prestação de serviços para o cliente, ele consegue acelerar muito o processo de decisão de compra do imóvel. Perfeito. Tem em inglês um termo que fala assim: o cliente bom é o cliente que está willing, ready and able, né? Willing, ele deseja, ele está desejando. Ready, ele está pronto. E able, ele está apto. Já está com o crédito aprovado, já tem a renda. E para isso, para a gente saber se ele está essas três coisas, nós temos que fazer as perguntas, né? E o Guilherme Carnicelli a propósito, vou fazer essa mesma live amanhã com o Guilherme Carnicelli também, às 10h15. Queria convidar todos aqui já para participar da live. E eu vou até pedir para ele comentar sobre isso que eu vou falar rapidamente agora, que é o 3CP, que é uma metodologia que ele desenvolveu quando ele estava, se eu não me engano, dentro da Brasil Brokers, trabalhando lá no chão de fábrica. E ele começou a ouvir os corretores que tinham sucesso nos fechamentos de vendas, né? E falando lá do mercado lá de 2010, 11, 12 ainda, aquele mercado quente. E ele falou assim, todo cara que fechava a venda, ele pedia para o cara sentar com ele no escritório e falar, bom, me descreve como foi o processo. E ele começou a entender que, bem ou mal, de forma intencional ou não, todos seguiam basicamente o mesmo processo, que é o que ele chama de 3CP, que é o primeiro CP, identificar a capacidade de pagamento do indivíduo. Depois, identificar o contexto prático, como é que é, se o cara é casado, se ele é solteiro, se tem filho, se não tem, qual é a idade escolar, se está na idade escolar, onde é que a esposa trabalha, onde é que o marido trabalha, qual que é o teu contexto prático de vida, segundo CP. E o terceiro CP é a característica de produto. Então, se eu sei quanto ele pode pagar, sei o que ele deseja e necessita, é muito mais fácil mostrar algo agora que vai atender essa demanda, né? É isso aí. E sempre importante que o willing, ready e able, ele pode ser 2 de 3, pode ser 1 de 3, não significa que todos os clientes estão no 3 imediatamente, né? Não. Essa visão é fantástica, corrobora com tudo isso aí que a gente está falando, exatamente isso. Perfeito. Então, assim, eu tô começando agora, eu não tenho base de clientes ainda. Como é que eu faço? Essa é uma pergunta muito recorrente, assim, é muito bacana. Eu costumo dizer que quem está começando costuma até ter uma vantagem em cima de quem já está no mercado, por quê? Porque você tem a oportunidade de começar fazendo certo, de começar fazendo direito. E aí você Não pode usar a precisa tecnologia. desaprender antes de aprender, né? Exatamente, exatamente. E aí você pode aproveitar a tecnologia totalmente a seu favor. Você criar campanhas sim de imóvel, tá, pessoal? Não estou falando que não deva divulgar imóvel. Deve divulgar imóvel.
continuem fazendo tudo aquilo que vocês já fazem, está correto, não tem nada absolutamente errado. Só que, além de fazer isso, façam mais coisas que vão ajudar o seu cliente dentro de determinada ocasião. Vamos dar um exemplo clássico aqui. Vamos imaginar, a gente está falando de Santa Catarina, vamos imaginar, sei lá, Balneário Camboriú, que é uma cidade que está mais assim no imaginário de quem pensa em Santa Catarina. Você pode simplesmente divulgar imóveis de luxo, que você tem lá vários imóveis sendo divulgados a todo momento, artistas, celebridades, pessoas que estão comprando, como você pode divulgar conteúdos informativos onde essas pessoas podem entender um pouco melhor sobre a dinâmica de Balneário Camboriú, o que é Barra Sul, o que é Barra Norte, onde que é o melhor local de comprar. Ouvi dizer que alaga mesmo, não alaga, o preço está sobretaxado ou não está sobretaxado, como que está o mercado. São dúvidas que o cliente que está interessado em comprar lá, ele vai fazer, são perguntas que ele vai se fazer. E se ele encontrar essa resposta em você, se você for capaz de responder as perguntas, como o Akram falou, dentro do horário nobre do cliente, que já não é mais aquele horário nobre tradicional, pode ser 3 horas da manhã assistindo um vídeo, pode ser 8 horas da manhã lendo um artigo e etc., ele tende a confiar em você. E a gente compra de quem a gente confia. A gente faz negócios com pessoas que a gente confia. É assim que a gente funciona. Se tiver o mesmo produto na mão de 2 profissionais, um responde todas as minhas dúvidas com a minha disponibilidade e o outro só quer me apresentar o produto, com quem que eu vou fechar? É um comportamento muito natural. Exatamente. Aí entra de novo aquela questão da reputação e do relacionamento. Mais reputação, mais relacionamento geram mais negócio, né? A própria Eliane Ribeiro, que é uma fera, uma autoridade no mercado imobiliário mundial, né? Hoje ela chegou ano passado, está a corretora número 2 do mundo, dentro da rede no universo de 125 mil corretores. Chegar em número 2 é muita coisa. E ela falou muito sobre isso. Ela falou assim, posicionamento nada mais é do que ser a pessoa mais conhecida. Porque não adianta você conhecer muito do produto e as pessoas não te conhecerem, né? Uhum. Então, acho que é bem o que tu acabou de tocar aí. Eu queria mandar um beijo também para a Vinéia. Vinéia, Balneário Camboriú, não é só Lages não, Balneário Camboriú também, Floripa. Eu sei que aí é da serra ao litoral, né? É a logo da Camara Imóveis. Aliás, quero te convidar também para a gente fazer uma live para falar um pouquinho sobre esse test drive do imóvel aí, que é fantástico. Para quem não sabe, aí a Vinéia desenvolveu uma nova vertente do mercado imobiliário, que é o alugue para comprar, e a gente vai trocar uma live aí para explicar um pouquinho mais sobre isso. A Vinéia é top. A Vinéia, ela representa muito assim, o profissional que eu acredito, que mostra que não tem dificuldade. Você pode estar no interior de Santa Catarina, você não precisa estar numa mega capital com toda a verba do mundo. Quem quer fazer, pega, vai lá e faz. É só você ter a visão correta, e a Vinéia representa muito isso aí. Tem muita gente bacana aqui, tem a Ariela da linha 7 aí também, tem muita gente legal que está aqui, que está acompanhando esse papo, Akram, que eu tenho certeza que está saindo muita coisa boa, viu? Eu tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais aqui. Não é todo dia que a gente conversa com o Bruno Lessa, né? Então, poxa, fala sério. Tá cheio de live por aí, mas nem todas. Tem algumas meia dead, né? E tem outras mais lives. Então, é uma brincadeira. Então, se eu já sou do mercado, se eu já sou uma Vinéia, né? Eu já estou bem segmentada, como é que eu potencializo ainda mais o meu negócio? Olha, Akram, eu acho que você, primeiramente, assim, olhar para dentro de casa, é olhar para a base, né? A gente fala assim, a gente sempre propõe nos treinamentos que eu faço, pega toda aquela base de lead que você gerou, tudo aquilo que você descartou um dia, que você falou que o cliente não tinha perfil, que não tinha renda, tudo aquilo que você falou que não prestava, traz de volta, entendeu? Por quê? São pessoas que compartilharam com você no momento mais importante da vida delas, que elas tinham interesse no imóvel, que provavelmente é a maior compra que elas vão fazer na vida. Volta para essas pessoas, pergunta se de fato elas já compraram ou não compraram, e dependendo da fase que ela está, você conduz conteúdos totalmente direcionados para a necessidade dela. Por exemplo, inclusive quem já comprou. Você pode voltar para esse cliente que você atendeu há 5 anos atrás e perguntar para ele. E ele falar, cara, obrigado, mas eu já comprei. Não significa que você tem que descartar o cliente, muito pelo contrário. Você não vai ficar mandando oferta de imóveis para ele, mas você tem uma série de informações que você pode ajudá-lo a partir dessa nova fase de vida. Como que você pode fazer para manter o seu patrimônio sempre valorizado, dicas de manutenção preventiva para você não ter problema com o seu imóvel, continuar levando valor e sempre você vai estar na cabeça dele. Toda vez que ele pensar em corretor de imóveis, você vai ser o primeiro nome que ele vai pensar, com certeza, porque ele vai estar lá, vai estar latente, vai estar acompanhando tudo isso que você está fazendo por ele, porque você está fazendo por ele, você está ajudando ele.
entra de novo aí na esteira da essência do relacionamento, né? Que a gente está falando, ser genuíno. Bacana. Eu queria também ouvir a tua posição, né, sobre esse assunto que ainda é um pouco polêmico. Aliás, dois. Um que é o da exclusividade e outro que é o da parceria. Né? Então, como você falou, você não precisa parar de fazer o que você está fazendo. Basta você acrescentar algo que você não estava fazendo. Então, eu queria que você desse a tua visão para os profissionais, aí, sejam autônomos, seja de outras imobiliárias, seja de grandes redes, não importa, sobre a exclusividade e a parceria. Eu acho que, primeiro sobre a exclusividade, eu sou totalmente a favor da exclusividade, mas eu acho que é uma coisa que você conquista e não uma coisa que você impõe. Eu acho que você tem que mostrar para o seu cliente, de fato, que você é uma autoridade e que com a exclusividade você tem capacidade de trabalhar melhor aquele imóvel, de investir, capital humano, tem inclusive recurso financeiro também, para poder fazer com que aquela venda seja melhor para quem? Para ele, de novo. É sempre o holofote no cliente, não no produto só, no imóvel. É você mostrar para o cliente que aquilo vai beneficiar a ele e você conquistar essa exclusividade. Então, eu sou totalmente a favor da exclusividade conquistada, de uma maneira direta, assim, genuína, com o cliente. Perfeito. E as parcerias... Deixa eu entrar nesse caso da exclusividade para complementar, porque você tocou num ponto importantíssimo que é para ele. Ou seja, eu defendo os interesses dele. Exato. Se eu vou defender os meus interesses, eu não estou sendo genuíno com o meu cliente, né? Ou seja, exatamente. Quando a gente fala para o cliente, olha, você não precisa ir... O senhor é médico, vamos falar nesse médico aí, ortopedista, especialista em esporte, que você deu o exemplo aí. Você vai lá vender a casa dele. Pô, o cara é um mega hiper ocupado na profissão dele, ele não tem tempo para tratar de imóvel. Então eu não tenho que pegar um cara que é teoricamente leigo no assunto imobiliário, porque ele é mega expert na área dele, e dizer para ele, ó, você vai lá falar com 5, 10 imobiliárias. Não, o senhor vai falar comigo, ou com quem você quiser, ou com um especialista que o senhor escolher, e esse profissional vai falar com o mercado. Ou seja, eu vou falar com 20, ou 30, ou 50 profissionais, não importa se ele é autônomo, se ele está na imobiliária A, na imobiliária C, não me importa. O que eu preciso é eu vou defender os teus interesses e vou buscar alguém no mercado para trazer a outra parte, seja comprador, seja vendedor, né? Exatamente, exatamente isso. E que já emenda direto, como você falou, na parceria, né? A parceria, ela te traz mais condições de você defender essa exclusividade. E, de novo, a tecnologia está aí para isso, né? Aplicativos aí, como é o caso do Homer, as redes, como é o caso da Remax, você tem muitas conexões possíveis de serem feitas e que isso podem potencializar o quê? O fator humano, que no final das contas é uma relação de pessoas entre pessoas. Então a tecnologia ela é uma amiga, é uma aliada para que você consiga atender genuinamente os legítimos interesses aí dos seus clientes, proprietário e comprador. Perfeitamente. E eu ouço muitas pessoas falar assim, poxa, mas por que eu vou dividir metade se eu posso ganhar tudo? A primeira que eu vou te responder assim, você fará muito mais negócios dividindo do que sozinho. Com ampla certeza, eu te falo isso com dados, com números, com estatísticas. A gente tem como comprovar isso dentro da rede. Aliás, os corretores nossos que estão sempre lá no topo, são corretores que fazem muitas parcerias. O número da Remax, a gente fala que é a imobiliária que mais vende imóvel no mundo. Que é a imobiliária que vende um imóvel a cada 30 segundos no mundo. E ela só consegue isso porque 79% das vendas dela é em parceria. Olha só, o que seria da Remax se não fossem os parceiros? Aliás, como que isso começou? Começou lá no Canadá. Antes, quando a Remax começou, ela trabalhava com exclusividade, mas não trabalhava com parceria lá algumas décadas atrás. E aí ela vendeu para o pessoal lá do Canadá, dois monstros lá que fugiu o nome dos dois agora, que são os caras lá responsáveis por levar a Remax no Canadá e na Europa. E o que os caras fizeram? Eles viram que tinha um universo lá de 8 mil corretores, né, naquele mercado, e a Remax, se eu não me engano, tinha na época 1.000 e poucos ou 2.000 corretores. E eles falaram, poxa, nós estamos tentando vender aqui nossos 2.000 corretores, mas tem mais 8.000 ali. Vamos abrir essa portinha e vamos ofertar os nossos imóveis para os caras vender? E quando eles fizeram isso, amigo, a venda foi lá para cima. Eles passaram a faturamento mais do que triplicou, né? Ou seja, ninguém faz nada sozinho, né, Bruno? Verdade. E a gente vê isso na vida de uma forma geral, né? As imobiliárias aí, com redes como a Remax, as construtoras hoje, elas vendem muito através de parceria, conexões, né? É muito mais lógico, né? O negócio imobiliário ele é composto de duas partes, é um comprador e um vendedor. Então você realmente tem que ter essa visão de conexão, de parceria, né? Você não está fazendo um negócio sozinho. Então,
Eu costumo dizer muitas vezes aí que é melhor ter 50% de 1 milhão do que ter 100% de 10, entendeu? Então, às vezes, não faz muito sentido. É uma Falando em conta muito porcentagem, simples. falando em percentual, eu sempre ouço isso. 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Eu tenho uma concepção diferente para esse ditado. Por quê? Eu fui recentemente fazer não é uma palestra, porque eu não sou palestrante, mas fui fazer uma explicação lá sobre parceria lá em Chapecó, no Imob D, até o Leandro Lonezon estava lá também, em outras festas. E aí me avisaram antes que o pessoal lá não faz muita parceria. E eu falei, é mesmo? Eu acho que é bom você trocar o título aí da tua palestra, porque aqui o pessoal não é muito de parceria. Eu falei, calma aí. Agora é que eu não troco, agora eu vou dar uma alfinetada. Aí perguntei, né, quem era do mercado imobiliário, quase 100% da plateia era o corretor, ou o dono de construtor, ou o dono de imobiliário. E eu perguntei quem fazia parceria como primeiro recurso, e poucas pessoas ergueram a mão. Aí eu falei assim, quem aqui antes de entrar no mercado imobiliário trabalhava na área comercial, seja no comércio, indústria, varejo, quase todo mundo. Falei, e qual que era uma boa margem de lucro? Aí um gritou 40%, um falou 100% e o outro falou 200%. E ninguém falou nada além de 200%. Eu falei, é mesmo, interessante. E vocês falaram que não fazem parceria como primeiro negócio? Então deixa eu dar um dado para vocês. Aí peguei o slide e mostrei um dado do Secovi São Paulo, 2017, auge da crise lá com a Dilma, né, naquela crise pós-Dilma, e dizia assim, para você vender um imóvel de 600 mil reais em São Paulo em 2017, você tinha que fazer investimento de marketing, publicidade e propaganda na ordem de 2 mil reais. Só que se eu invisto 2 mil, vendo um imóvel de 600, eu tiro 36 mil reais. 2 para 36 é 1.800% de margem de lucro. Né? E se você dividir, você ainda continua com 900% de margem de lucro, que é muito mais que aqueles 200 que eles falaram antes. E a propósito, quem daqui investe 2 mil por imóvel? Não Se investe. você investir só 1.000, nós estamos falando de 3.600% de margem. Você pode dividir e mesmo assim ter 1.800. É Entende? verdade. Então não faz sentido. Então eu falo assim, 50% de alguma coisa para mim é 900%. Ou É, 1.800%. é Entende? uma boa visão. E, Exato. e é isso, né? Acho que a gente precisa sempre lembrar, assim, é um exercício que eu proponho também para os meus alunos, né? Na hora que você tiver em dúvida com o seu cliente, que você acha que ele está, sei lá, você está prestes a falar mal dele, que ele está escorregando, etc. Nesse momento, cara, se coloca no lugar dele e fala assim, o que que eu faria nesse caso se eu fosse um consumidor? Como que eu estaria agindo, né? Como que eu estaria se eu fosse o cliente? E aí você vai ver que como que faz sentido, por exemplo, a parceria em momentos como esse. Porque, às vezes, numa fase complicada, o que você vai fazer? Você vai pedir uma indicação. Você vai atrás de alguma... Você está fazendo uma parceria, invariavelmente. Então, é muito importante. Você vai recorrer a alguém da sua confiança. Esse potencial cliente que você tanto busca pode estar falando com algum corretor, com alguma outra pessoa de confiança que pode estar procurando um negócio aí com você. Pois é, eu tenho uma frase um pouco mais polêmica que às vezes as pessoas interpretam de forma errada, mas não é. Na verdade é para ajudá-las, né? Que eu falo assim, que parceria sem exclusividade é hipocrisia. Porque você não pode fazer de fato uma parceria porque você não tem a garantia que você vai fazer aquele negócio. Ou seja, você vai indicar para o mercado e o mercado vai lá, te atravessa e faz negócio. Ou o próprio comprador vai lá, te atravessa e faz negócio. Então você não consegue fazer investimento. Você não consegue investir 2 mil reais de marketing no imóvel que você não tem. Que você não tem garantia de retorno de pelo menos metade, de pelo menos 900%. Né? Então acho que as pessoas que ainda não entenderam o poder da exclusividade, só que o erro, na minha opinião, é a palavra exclusividade. Olhar o que significa exclusivo no dicionário, eu acho que é aí que está o erro. Porque é justamente o oposto disso. A gente na Remax costuma dizer que a exclusividade, na verdade, é uma gestão compartilhada. Né? Eu vou pegar o teu imóvel, vou gerir o teu imóvel, mas vou compartilhar com todos para colocá-lo à venda. Né? E não propriamente dizer assim, esse imóvel é meu, só eu vendo. Pelo contrário, ele é meu, eu tenho garantia, agora eu posso disponibilizar para todo mundo e contar com a metade e talvez eu fique com o dobro, porque talvez eu atraia do meu próprio anúncio, do meu próprio relacionamento, o comprador. Mas se Exato. ele, por acaso, vier dos parceiros, está ótimo também, né? É isso aí. A Homer, eu não sei se todo mundo conhece aqui aquele aplicativo Homer de parcerias imobiliárias. Eles estão colocando semanalmente dados de negócios que são feitos em parceria e como que isso aumenta a velocidade. É um negócio incrível, assim, você ter essa visão de trabalhar exclusividade e parceria de uma forma geral. É um caminho realmente que é só olhar para os dados, para os fatos, que com certeza a gente consegue muito ter bons resultados.
Exatamente. Eu queria, falta 5 minutinhos aí, 6 para terminar nossa live. Queria a galera abrir perguntas aí pro grande Bruno. Se puder colocar aqui no inbox ou nos próprios comentários, como vocês preferirem. Bruno, Tô mais alguma vendo. coisa que você gostaria também de compartilhar? Não, só mandar um abraço para essa galera. Tô vendo muita gente querida aqui. A Bruna, Amanda, a Ariela tava ali atrás, a Dani, o Fábio, puta, muita gente aqui, Rafa. Tô muito feliz aqui de ver como que a gente vai fazendo Mozart, como que a gente vai fazendo amigos assim. Legal, né? Vinéia, a Cláudia Dietrich. Nossa, é muita gente aqui, não vai dar para falar o nome de todo mundo. Perfeito. Ó, chegou uma pergunta do James. O fato das unidades serem jurídicas e financeiramente independentes, deixa eu ter que olhar ela aqui porque eu não consigo ler o restante. Peraí. O fato das unidades Remax serem jurídicas e financeiramente independentes não dificulta com que o franqueado estabeleça os 50%. Ficou muito longa a tua pergunta, eu não consigo ler ela aqui, ela some, desaparece. Se puder colocar na tela aí nos comentários, talvez fica melhor. James. Mais alguma pergunta, pessoal? Quero aproveitar aí essa fera aí, Bruno Lessa. Ó, o Léo aí, um abraço pro Léo Abud também. Tá em todas. Muita gente estava perguntando dos meus livros aí, onde é que encontra. Eu vou deixar nos meus stories, pessoal, até aproveitar e fazer um merchan aqui, quem quiser me seguir, meu perfil, brunolessa.mkt. Depois eu vou deixar nos stories uma breve explicação sobre os livros e o link para poder comprar direto, que ele sai muito mais barato se comprar direto aqui com a gente. Na livraria ele é quase o dobro do preço, nada contra as livrarias, mas a gente tem essa oportunidade de vender mais barato para corretor de imóveis, para as pessoas que podem usar isso aí no dia a dia, né, para poder fomentar negócio, e a gente aproveita para poder fazer isso. Perfeito. Vou responder uma pergunta aqui do Léo Abud. Ele pergunta se já existe um padrão de fotos geral para todos os franqueados da Remax. Léo, na Remax, cada corretor ele é como se fosse um corretor autônomo que trabalha sozinho, ele trabalha para si, mas não sozinho. Ou seja, como se ele trabalhasse numa clínica médica, num coworking, né? Usando o exemplo médico que o Bruno falou, as franquias Remax são a clínica e cada corretor é o médico. Ou seja, a medicina não é exercida pela imobiliária, não é exercida pela clínica. Ela é exercida pelo médico. E lá vão ter diversos médicos, cada um dentro da sua área de especialização. Então, o que a clínica faz é sugerir formas de atuação para esses médicos. Assim como a gente faz na nossa imobiliária. A gente sugere aos nossos corretores formas de trabalho. E a gente tem benefícios para aqueles que trabalham com fotos profissionais. Que eles vão para outros, eles exportam para o mundo inteiro, vão para portais diferenciados. Né? Então, a gente não quer divulgar fotos ruins. Então, a gente não obriga nada. São compartilhamento de melhores práticas. Mas a grande maioria dos corretores já entenderam que fotos precisam ser profissionais e não além fotos. Tour virtual, vídeos e outras ferramentas mais que potencializam muito até a visualização dos imóveis nos portais e aí afora. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O James colocou de fato, ó, o fato das unidades serem jurídica e financeiramente independentes não dificulta com que o franqueado estabeleça 50-50 sempre sendo parceiro Remax ou do tradicional. Não vejo, James. Pelo contrário. Elas são jurídica e financeiramente independentes porque são outros CNPJ, né, no país que tem essa responsabilidade civil. Imagina se... E que acaba já estando no polo passivo, vamos dizer assim, né? Ou seja, imagina que um erro cometido por um corretor na ponta, por uma franquia na ponta, vai correr para todo mundo vai pagar isso na justiça. Não pode. Por isso que cada uma tem que ser jurídica e financeiramente independente uma das outras. Mas, pelo contrário, a parceria ela é sempre estimulada e o 50-50 que todo mundo fala. Aliás, eu queria até comentar rapidamente isso contigo. As pessoas falam de indicação ou de parceria. São coisas diferentes. Uma coisa é você indicar um cliente, outra coisa é você fazer parceria com o cliente. Quando você vai fazer 50-50, todo mundo é super bem-vindo para fazer 50-50, para dividir metade. Mas é metade dos honorários e metade do trabalho. Agora, quando você aponta um dedo e dizendo aquele cliente quer vender ou aquele cliente quer comprar e a outra parte tem que fazer todo o trabalho, não é justo dividir 50%. Eu até falei sobre isso, acho que na live de ontem. E até a gente está gravando essas lives também no YouTube. Depois pode entrar lá no meu canal no YouTube com o meu nome, Akram Rajab, vocês vão ver as lives. Lá eu explico muito bem essa questão. Mas, Bruno, temos mais um minutinho. Cara, queria te agradecer de coração aí o teu tempo, a disponibilidade, a tua generosidade. Dizer que eu sou um fãzaço de carteirinha e que tu tem, além de um parceiro profissional, um amigo que tu pode contar sempre aqui. E era isso, irmão. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado. Recíproca totalmente verdadeira. Akram, amigão.
e é um amigo de jornada, né? A gente se conhece bem antes dessa euforia toda, dessa visibilidade. São pessoas que a gente tem valores aí pessoais muito bem alinhados, e isso aí com certeza faz a diferença. Tem umas perguntas aqui do pessoal rapidinho, vou responder muito rapidinho, que eu não sei se foi direcionado para mim ou não, Um mas minuto. só para poder colocar. O nome do aplicativo que eu falei é Homer Parcerias Imobiliárias. O Emerson perguntou o que eu acho da locação com